A paz do Senhor seja com todos, amém? Deus abençoe a todos em casa, a grande multidão que está em casa, né? Assistindo, glória a Deus. Nós temos o privilégio, a honra de ter a nossa irmã Angélica, esposa do nosso irmão Jair, e a nenezinha? Isabela, tem tanto neném que agora eu me perco no nome. E a Isabelinha, né? Uma família abençoada, sempre aqui na igreja. E ela vai contar a história toda da transformação de vida dela, quando conheceu o Jair, tudo que foi importante, que ela saiu lá da Paraíba, de João Pessoa, ali próximo, né? E conheceu o Jair pela internet e depois acabou aqui em Agudos. E tem toda uma trajetória, transformação de vida maravilhoso, né? E eu quero que ela compartilhe esse grande testemunho, porque é o amor do Senhor mesmo, é o poder do Senhor de transformar a vida, de levar para onde Ele quer, né? O chamado dEle para cada pessoa. Então, que sirva de uma grande lição para todo mundo aqui, tá bom? Senhor, eu abençoo a Tua filha agora, para nos abençoar, nos edificar, que realmente possa mudar coisas, trazer coisas novas para a vida de cada um que vai escutar, Senhor. E que possa tocar fundo no coração de quem precisa ouvir esse testemunho, Pai. Usa ela para a Tua glória. Eu oro e agradeço no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Fica à vontade, querido. Graça e paz, igreja. Quero desejar também uma boa noite a todos aqueles que estão em casa, né? Para quem não me conhece, me chamo Angélica, eu vim da Paraíba, conheci o Jair na internet e vou contar a história para vocês de como era a minha vida antes de Senhor Jesus. Só um instante. Hoje eu vim trazer para vocês esse testemunho de minha vida atrás, há um tempo atrás. Tudo que eu vivi antes de conhecer o Senhor. Eu quero dizer que eu estou muito feliz por esse momento. Eu esperei muito tempo, né, tipo 6 anos, para poder testemunhar o que o Senhor fez na minha vida. E Ele prepara todo o momento. Antes, o pastor e a pastora Estela me convidou para uma live, a qual deu errado, porque o Senhor disse não era aquilo que Ele queria pela live. Ele queria assim, no templo, Ele queria que fosse dessa forma, né? Então, vamos ao meu testemunho. Eu sou de uma cidadezinha da Paraíba, ela se chama Sapé e é próxima à capital da Paraíba. E há um tempo atrás, exatamente 6 anos, eu vivi uma vida onde eu tinha de tudo. Eu tinha o celular do ano, eu tinha a roupa que eu queria, eu andava sempre na moda, né? Me vestia da forma que eu achava que era legal, fazia de tudo para ser feliz. Fazia de tudo para ser feliz, mas eu nunca encontrava felicidade. Questionava sempre a Deus, que no tempo eu não conhecia o Senhor como eu conheço hoje. Mas mesmo assim, eu ainda questionava e perguntava a Ele por que eu não era feliz. Porque eu tinha tudo e não era feliz. Então, comecei a procurar felicidades em vitrines, né? Procurava roupas e mais roupas, me vestia da forma que eu quisesse para... Tipo, se eu me vestir assim, eu vou me sentir melhor. Não, eu me sentia melhor só naquele momento. Depois a tristeza vinha e acabava com que eu estava triste de novo e não entendia. Procurava de novo felicidades. Comecei a fazer tatuagens. Fiz várias tatuagens, a qual, quando eu fiz, eu já me arrependi. Fiz tatuagem de imagens, que já me arrependi no momento que fiz, mas não queria dizer às pessoas que tinha me arrependido, porque eu não queria que elas soubessem que eu estava arrependida, que eu estava infeliz. Eu não queria que elas soubessem que eu não era aquela pessoa que eu demonstrava, sorria na sala e chorava no quarto. Eu queria que elas olhassem para mim e vissem que eu era feliz de todo jeito, mas eu não era. Eu era uma pessoa triste, uma pessoa que tinha minha família, mas eu
não tinha o principal, que é o amor do Senhor. Procurei em todo canto felicidade. Tive outros relacionamentos, não fui feliz. Procurei felicidade em amizades, não era feliz. Então, eu decidi, vou mudar. Então, o que é que eu faço? Vou tomar anabolizante. Comecei a tomar anabolizante. E comecei a tomar anabolizantes, achando que se eu mudasse o meu corpo, ficasse mais bonita, eu seria feliz. Então, o que foi que aconteceu? Tive várias reações, onde meu rosto se estourou de espinhas, estourou espinha por toda parte do meu corpo, e eu fiquei com a saúde não boa. Por quê? Porque passei um bom tempo sem menstruar. Então, tudo isso aconteceu, e quando eu conheci o Jair, que me casei, foi difícil para engravidar. Mas o Senhor, Ele é fiel. Então, voltando, antes de contar tudo o que aconteceu, tomei esses anabolizantes, mas, mesmo assim, não fui feliz. Porque eu procurava felicidade em coisas do mundo. E o mundo, ele não traz felicidade. O mundo, ele traz coisas momentâneas, a qual você pensa que vai ser feliz, pensa que é feliz. Mas quando você coloca a sua cabeça no travesseiro, quando vai deitar, cadê a felicidade? Você só teve alegrias momentâneas. Tudo isso que o mundo recebe hoje, eles acham que estão felizes, que ir para uma festa, ir para vários lugares diferentes, ter amizades, ter isso do ano, ter várias coisas, acham que são felizes por isso. Infelizmente, eles não são. Muitos passam o que eu passei, tentando passar uma imagem que não é feliz. É uma imagem falsa. Então, eu tenho uma prima que ela é cristã e ela foi passar um tempo na casa da minha mãe. E isso foi em 2017. Em junho de 2017. Ela foi passar um tempo lá, queria passar um tempo lá. E conversando comigo, eu via que sempre que estava conversando, ela ficava me olhando. E eu não entendia, porque ela me olhava tanto. Mas eu ficava na minha. Aí chegou um dia que ela disse assim, eu preciso conversar com você. Aí eu disse, pode falar. Aí ela falou, olha, eu estava orando antes de dormir, e na minha oração Deus me mostrou você. E era você, numa igreja, não sei onde é, com uma menininha nos braços e um homem moreno e forte. Aí eu disse, como assim? Aí ela fez, é o que Deus me mostrou. Você crê? Eu disse, eu não sei. Eu não sei onde está esse homem. Como assim? Eu vou ter um filho? Como é? Ela disse, aí eu disse, onde é que está esse homem? Aí ela disse, para você encontrar, você primeiro precisa conhecer Jesus. Porque ele não é deste mundo, ele é uma pessoa que conhece o Senhor, ele é do caminho do Senhor. E o Senhor não gosta de nada diferente. Tem que estar no mesmo caminho para servir a Deus. E é o que Deus tem para você. Então, para você receber, você primeiro precisa conhecer Jesus. Aí eu disse, tá bom, então. Escutei e fiquei pensativa, mas não dei muita importância. Mas sempre pensava nisso que ela me falou. E meu coração, ele ardia muito pelo Senhor, mas eu não mostrava a ninguém. Não demonstrava a ninguém que eu era apaixonada por Deus, que eu era apaixonada por Jesus. E eu tinha muita vontade de ir para as igrejas, e eu achava lindo quem passava com a Bíblia na mão para servir a Deus. Mas eu fingia que não gostava, porque eu tinha vergonha do que as pessoas iriam falar. Eu tinha medo de perder as amizades que eu tinha. Eu tinha medo de deixar, de andar para os lugares que eu andava. Eu tinha medo de várias coisas. Então, eu era uma pessoa que eu gostava muito de dançar. Eu amava dançar funk. Então, eu ia para a academia para fazer aula de dança. Então, eu amava aquilo. E o que eu mais pensava era isso. E como é que eu vou dançar se eu servir a Deus? Então, eu comecei a ver isso de uma forma que é como se fosse um empecilho. Então, eu pensava, não tem como eu servir a Deus e gostar dessas coisas. Como é que eu vou servir a Deus e gostar dessas coisas que não agradam a Ele? Não. Então, é melhor eu viver do jeito que eu estou, infeliz, fingindo felicidade. E aí foi que eu comecei a questionar a Deus.
comecei a questionar: Senhor, por que eu tenho isso, isso e isso, e não sou feliz? A minha família me ama, minha mãe dá tudo o que eu quero, ela sempre supre meus caprichos, e eu não sou feliz. O que é que eu tenho que fazer? Me diz o que é que eu tenho que fazer para poder ser feliz? Então, sempre questionava a Deus. E teve uma vez, à noite, eu assistindo uma live de uma missionária, ela disse... Eu não assisti essas lives, mas do nada eu quis assistir. E ela começou a falar assim: olha, meu amor, você que fica questionando a Deus, perguntando por que você não é feliz, eu vou te falar. A felicidade que você procura, você não vai encontrar em vitrines. Ela falou desse jeito. Você não vai encontrar em vitrines. Você não vai encontrar em festas. Você não vai encontrar em amizades. Você não vai encontrar em roupas que você gosta. Em músicas que você gosta de ouvir. Você não vai encontrar, não. Porque a verdadeira felicidade, ela vem de cima. Ela vem do alto. Então, para você ser feliz, você primeiro precisa conhecer Jesus. Você precisa aceitar Jesus na sua vida. Aí você vai ser feliz. Pare de ficar procurando essas felicidades nesse mundo que você não vai encontrar. E era ela falando e eu chorando. Chorava muito, muito, muito. Eu chorava muito ao ponto de eu caí no chão de tanto chorar, porque eu senti que Deus estava falando comigo. E depois desse dia, eu comecei a ouvir louvor. Do nada, eu comecei a ouvir louvor. Aí, parei de querer escutar aqueles funks que eu escutava, aquelas músicas do mundo que eu escutava. Então, comecei a desejar escutar louvor. E o louvor, ele foi entrando no meu coração. Ele foi entrando de uma forma que eu só queria escutar o louvor. Fazia de tudo para ajeitar o quarto, escutando louvor. Eu não era de ficar na sala conversando com minha família. Eu sempre ficava no meu quarto trancada. Quando não era chorando, era mexendo na internet. Mas, quando eu comecei a escutar louvor, eu comecei a sentir uma coisa diferente em mim, pensamentos diferentes. E nesse dia, eu chorei tanto escutando um louvor, que eu comecei a desejar um abraço. E esse abraço que eu desejei foi o de Jesus. E eu disse assim: Senhor, eu posso te pedir uma coisa? Eu não queria abraço desse mundo, porque as pessoas abraçam com falsidade. Eu queria um abraço diferente. Eu queria um abraço de verdade. E se eu posso escolher, me deixe escolher, eu queria um abraço de Jesus. E nesse dia, eu chorei, chorei, chorei e fui dormir. Quando foi 4 horas da manhã, eu estava sonhando. E no meu sonho, eu estava num quarto, sentada numa cama, e a porta se abria, uma luz muito forte. Eram uns brilhos, uma coisa iluminada, que eu não sei explicar. E aquela ia se aproximando de mim um pano que arrastava no chão. Era um pano branco, 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 branco. Era muito branco, só que eu não conseguia olhar para cima. Era como se não permitisse eu olhar para cima. Mas eu só escutava uma voz. E aquela mão se aproximando de mim e me dando um abraço. Era um abraço de calmaria, de amor, de aconchego, de perdão. Era um abraço de todos os sentimentos bons que a gente pode desejar. E esse abraço, eu não sei explicar para vocês, que até hoje eu sinto. E ninguém nesse mundo é capaz de dar esse abraço. E eu senti o abraço do Senhor. E eu sentia Ele sorrindo. Quando estava me abraçando, eu dizia: como assim? Que abraço é esse? E era uma felicidade que eu sentia, que eu não queria soltar esse abraço. E eu só escutava aquele sorriso leve, suave, que trazia toda a paz do mundo para o meu coração. E ele foi se distanciando, e foi encostando assim a mão, e eu fui pegando na mão dele. E eu, quando toquei na mão, tinha uma cicatriz. Aí eu dizia: nossa, eu conheço essa mão, eu conheço essa mão. No sonho eu falava isso, mas no sonho eu não lembrava. Então, o que aconteceu? Ele foi embora e tinha outra pessoa lá. É como se fosse o Espírito Santo. E essa pessoa que estava lá disse assim: você sabe de quem era essa mão? Aí eu dizia: não, mas eu conheço, só não sei de quem é. Você entendeu?
eu conheço, eu sei de quem é, mas eu não conhecia ainda. Então, ele disse assim, essa mão é aquela que você desejou ter o abraço. É a mão daquele que se entregou por nós. E mesmo sem entender a Bíblia, no sonho eu entendi que era Jesus. Aí eu dizia, Jesus? Ele dizia, isso mesmo, você não desejou um abraço dele? E no sonho eu saía correndo para contar a todo mundo. E quando eu saía correndo para contar às pessoas, eu me acordei. E comecei a chorar, e sem acreditar que eu tive um abraço de Jesus. E quando eu me acordei, fui dormir de novo, depois eu me acordei e contei a todo mundo da minha família. E a minha família ficou, minha mãe então começou a chorar, porque ela creu no que eu falei. E depois desse dia, eu não era a mesma pessoa. Foi aí que eu não era a mesma pessoa assim, de viver do jeito que eu vivia, mas eu mostrava às pessoas que eu era a mesma, mas por dentro eu não era mais. E era como se fosse um chamado, uma coisa chamando de uma forma tão forte que a gente não tem mais como dar o passo mais para frente, você só quer ir para cima. É uma coisa muito, muito diferente nesse mundo. Então, eu achando que as coisas iam melhorar, elas pioraram. Pioraram por quê? Porque eu ainda estava negando o Senhor. Eu ainda não disse, eis-me aqui, Senhor. Eu continuei vivendo a minha vida, mas não saindo mais, não participando mais das aulas de dança, não conversando mais com ninguém, sempre no meu quarto trancada, mas piorou porque eu ainda era infeliz. Então foi aí que a minha prima, ela voltou para Salvador, que ela morava em Salvador, no Nordeste. E quando ela voltou de novo para Paraíba, em dezembro, ou foi no final de novembro, ela voltou com uma Bíblia para me dar. E ela me deu uma Bíblia. E eu disse assim, nossa, eu amei essa Bíblia, eu nunca ganhei isso de ninguém. Aí ela disse, então eu estou lhe dando, esse é um presente do Senhor para você. E quando eu ganhei essa Bíblia, eu disse, o que é que eu faço? Eu não sei o que eu vou fazer agora, mas eu não queria perguntar a ela e nem a ninguém. Eu fui pesquisar no Google como ler a Bíblia. E foi aí que eu encontrei um pastor dizendo assim, comecem a ler a Bíblia por Provérbios. E aí eu comecei a ler por Provérbios. E foi aí que eu comecei a ver o que era certo, o que era errado, coisas que eu via no mundo, achava que era certo. Foi aí que eu aprendi muitas coisas. E lendo a Bíblia, fui para Salmos. Aí eu me apaixonei, porque aí eu via o amor de Davi para o Senhor. E foi apaixonante para mim. Sempre que eu podia, eu estava lá lendo e aprendendo. Mas quando eu saía do meu quarto, eu era a mesma pessoa. Eu não queria mostrar às pessoas quem eu era. Mas aí, passou um tempo, continuei lendo a Bíblia. E teve um dia que eu perguntei à minha prima como orava. Ela perguntou, como você ora? Aí eu disse, eu agradeço a Deus pelas coisas e peço para Ele proteger minha família. E às vezes eu falo com Ele, mas eu não sei se Ele escuta. Aí ela disse, você vai fazer assim, você vai entrar no seu quarto, vai fechar a sua porta, vai colocar um louvor e vai dizer assim, Jesus, eu estou aqui. E se você não falar nada, você continua falando, Jesus, eu estou aqui. E se você ainda não falar nada, você diz, Jesus, eu estou aqui. Aí eu disse, tá certo. E você vai ver o que é que o Senhor vai fazer. E eu fiz. Coloquei o louvor e disse, Jesus, eu estou aqui. Eu não senti nada. Aí eu disse de novo, Jesus, eu estou aqui. E fechei os olhos. Aí já senti uma coisa diferente. Aí eu disse de novo, Jesus, eu estou aqui. E eu senti um arrepio. E de novo eu disse, Jesus, eu já estava chorando. Eu não falei mais nada. Quando eu vi, eu já estava orando, falando ao Senhor tudo o que passava na minha vida, dizendo a Ele que eu não aguentava mais viver de falsidade, viver num mundo que eu não era feliz, viver um mundo de fantasia, viver um mundo de ilusão, onde eu mostrava às pessoas o que eu não era.
E eu queria viver uma vida de verdade. Eu queria construir uma família. Sempre passava por relacionamentos e via que não valia a pena. Então, eu me distanciava. Então, eu precisava encontrar alguém para formar uma família. Eu precisava encontrar a felicidade verdadeira. Mas eu sabia que eu não estava procurando o Senhor para ter algo. Eu sabia que eu estava procurando Ele porque eu o amava. Eu amava de uma forma que quem falasse do Senhor para mim, eu sentava, botava o banquinho do lado e dizia, sim, me conta mais. Era assim que eu fazia quando alguém falava de Deus. E nesse momento que eu comecei a orar e pedir tudo isso a Ele, quando eu vi, eu estava me tremendo de uma forma que era muito forte. Eu me tremia tanto que eu estava de joelho na cama, a cama estava cheia de água. Era muita água, mas dos meus olhos. Era muita mesmo, que pensava que tinham derramado um copo de água lá. E comecei a chorar, chorar, chorar. Quando eu olhei, eu já estava dizendo assim, eu não quero mais viver como eu vivo. Eu quero viver para o Senhor. E eu já estava me entregando ao Senhor dentro do meu quarto. E me entregando ao Senhor dentro do meu quarto, foi aí que eu lembrei. Coloca em Mateus 11, 28, Felipe, por favor. Em Mateus 11, 28 diz assim, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu entendo que você que se sente mal, você que se sente triste, que tem depressão, que tem qualquer um sentimento ao qual você não sabe e nem vê saída, você pode ir ao Senhor Jesus, porque tudo que você entrega a Ele, você não volta da mesma forma. Tudo que você entrega a Ele, você volta de uma forma diferente, porque você levou o cargo, levou o peso todo para Ele. E quando Ele chega a você, tudo se torna novo, tudo se torna leve. Você colocou tudo nas mãos deles e disse, confio em Ti. Então foi assim que eu fiz, eu coloquei tudo diante do Senhor, como diz em Mateus 11, 28. E aí, eu confessei os meus pecados nesse mesmo momento. Coloca em João, 1 João 1,9, por favor. E eu lendo a Bíblia, eu aprendi que a gente tinha que confessar os nossos erros. Confessar ao Senhor tudo aquilo que a gente viveu e se arrependia. E nesse momento, eu confessei tudo ao Senhor que eu sabia que não estava agradando a Ele. E confessei, porque em 1 João 1,9 diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando você pede perdão a Deus, pode ficar tranquilo, Ele lhe perdoou. Não precisa mais olhar para trás e nem escutar acusações. Ele jogou tudo fora. Não tem mais como você viver se queixando do que você viveu, do que você fazia. Quando você pede perdão a Ele, pode ficar tranquilo. O Senhor, Ele perdoa, Ele lhe faz puro, Ele lhe faz novo. E eu comecei a pedir perdão a Deus e entreguei minha vida ao Senhor no dia 16/12 de 2017. E confessei ao Senhor no meu quarto. E diz assim, em Romanos 10:9. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então eu criei naquele momento que Ele era o meu Senhor, que Ele era o Senhor da minha vida e que eu queria viver para Ele, que eu acreditei que Deus os ressuscitou. Eu não precisei de muito, eu só precisei de uma palavra. Eu só precisei buscar, eu só precisei elevar a Ele tudo que eu passava. Eu não precisei ficar publicando em internet, eu não precisei buscar em amizades tudo que eu passava, porque ninguém tinha conselhos para me dar. Conselhos assim, qualquer uma pessoa tem, mas você tem que buscar a Deus, confessar a Ele. Às vezes a gente diz assim, eu estou passando por isso, o que é que eu faço? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e conta a teu pai que está no secreto, que ele vai te recompensar. Então, se você entrar no seu quarto, confessar a Deus tudo o que está passando, você vai ter uma recompensa.
que é a presença do Senhor na sua vida. Você vai mudar diariamente, vai mudar aos poucos. Você não muda da noite para o dia. Até hoje, eu ainda estou me transformando, o Senhor ainda está me moldando. Então, todos os dias pecamos, todos os dias erramos, mas todos os dias estamos ali dispostos a pedir perdão. Todos os dias estamos dispostos a viver a vontade do Senhor. E com a presença do Espírito Santo, a gente tem um auxílio, né? Ele nos ajuda quando erramos, nosso coração queima. Quando você errar e seu coração não queimar, ore ao Senhor, porque tem alguma coisa de errado. Então, quando a gente erra e o coração queima, o Senhor, Ele vai perdoar. Ele vai perdoar, porque a gente sabe que aquilo é errado. A gente sabe que tudo aquilo que a gente está fazendo não agrada a Deus. Então, a gente começa a pedir perdão por tudo que está fazendo de errado, né? E isso foi no dia 16 do 12. Quando foi no dia 17 do 12, eu recebi uma solicitação de amizade. Mas aí, antes disso, eu tinha excluído todo mundo que me fazia mal, todo mundo que não me aproximava de Deus. Mas ninguém sabia que eu tinha me convertido, ninguém sabia que eu tinha me entregado ao Senhor. Só eu mesma, não contei a ninguém. Mas as pessoas viam que eu estava diferente e diziam assim: tu está tão chata, você está muito chata. Aí eu dizia: não estou chata não. Era porque Deus já estava me transformando. E às vezes uma pessoa do Senhor se torna chata para o mundo, né? E quando foi no dia 17 do 12, eu recebi uma solicitação de amizade. E a solicitação de amizade era o Jair. E eu disse assim, sabe quando você vê uma solicitação, eu vi a solicitação e meu coração já disparou. Eu nem sabia que era ele, mas meu coração ele disparou. E eu disse assim, meu Deus, será que é o moreno que a minha prima falou? Que Deus mostrou a ela na oração. Vamos lá. Aí eu fui e aceitei a solicitação. E fui olhar as publicações dele. Pelos frutos vos conhecereis. Olhei para ver se era ele, né? Porque o diabo está aí para enganar. Então fui lá, comecei a olhar. Eu disse, vamos ver, né? Vamos deixar Deus trabalhar. Eu não posso fazer nada, tenho que esperar Deus trabalhar. E aí, passou 2 dias, o Jair, ele mandou uma mensagem para mim. Não, primeiro ele publicou uma foto e tinha uma frase do Senhor. E eu me acordei e vi aquela foto e algo disse assim dentro de mim, você vai comentar. Eu disse, comento não. Vou comentar não. Eu sabia que era o Espírito Santo que estava falando. Eu disse, eu não vou comentar não. E só que era mais forte do que eu. Quando eu olhei, eu disse, eu vou comentar o quê? Ele vai pensar o quê? Eu não sei o que eu comento. Se a foto é ele e a frase de Deus, ele vai pensar que é para ele. Então, o que é que eu faço? Eu copiei o comentário de uma moça. E a moça dizia assim, concordo. Aí eu disse embaixo, é verdade, eu concordo. Pronto. Eu disse, tá bom. Vamos ver o que é que Deus tem. Aí passou 2 dias, ele mandou uma mensagem para mim. E a mensagem dizia assim, calma, eu não te falei que eu sou o Deus da tua vida? Tudo que aquilo que você me pediu em oração está aqui. Agora creres e vê o que eu vou fazer. Assinado Deus. Foi o que ele mandou. Aí eu, meu Deus, eu vou ficar na minha, vou ficar calada. O que foi que eu fiz? Só curti. Eu curti e disse assim, amém. E aí ele foi, passou umas horas, eu olhava direto para ver se ele tinha respondido, mas ele nada de responder. Aí teve uma hora que ele foi e respondeu e colocou assim, oi, tudo bem? Olha, eu não sei, mas foi Deus que pediu, eu senti no meu coração para te mandar essa mensagem. E eu acredito que veio da parte do Senhor. Aí eu disse, muito obrigada, disse amém para ele, tudo bem? Quando eu olhei, ele já estava conversando comigo, perguntando de onde eu era, se eu servia ao Senhor. No meu perfil não tinha nada, mas ele perguntou de que congregação eu era. E no meu perfil não tinha nada. Aí eu disse, meu Deus, eu vou falar o quê? Que eu não sou de igreja nenhuma, que eu só aceitei o Senhor no meu quarto. Aí eu disse, olha, eu aceitei o Senhor, mas eu não sou de igreja nenhuma, não. Aí ele começou a me ensinar as coisas. Você tem que ir para a igreja,
Você tem que orar, pedir a Deus uma direção de uma igreja certa, a qual vai lhe ensinar o evangelho, e você tem que aceitar o Senhor para todos ver que você agora é uma nova pessoa, e foi assim que eu fiz. E ele foi conversando comigo, e a gente passou 6 meses orando, mas antes disso ele disse assim, eu tenho uma coisa para te contar, talvez você não acredite. Uma pessoa que é cristã, amiga minha, disse que estava sonhando e me viu com uma loira na igreja e uma menina. Então, foi a confirmação do Senhor, porque eu pedi a Deus uma confirmação quando o moreno aparecesse. E foi a confirmação do Senhor. E a gente conversou na internet durante 6 meses, e ele decidiu, orando, e ele decidiu me conhecer e conhecer minha família. E foi para Paraíba nos conhecer, e foi uma bênção. E ele disse assim, se a sua mãe e seu pai não gostar de mim, já conversaram com ele pela internet, pelos vídeos, mas ele disse assim, se não gostar de mim pessoalmente, é porque não é para ser. Porque se os pais não concordar, é porque não é para ser. Não fique triste. Mas eu sabia que minha mãe e meu pai iam concordar. Mas aí, quando ele chegou lá, ele fez uma surpresa, né? E ele chegou lá e meus pais amaram ele, minha família amaram ele. Quando ele veio embora, a minha família chorou, meu pai chorou, e foi uma bênção. E depois de um tempo, eu fui, aí no dia 26/12 eu entreguei minha vida ao Senhor, né? Depois conversando com ele, e o Senhor começou a me dar visões. Eu às vezes estava dormindo e do nada eu acordava e o Senhor dizia, ore por essa pessoa. O Senhor começou a me dar visões em sonhos de pessoas que precisavam de oração, e eu me acordava para orar por pessoas que eu não conhecia, mas era um prazer que eu tinha. E ele começou a me dar visões de vários tipos, de acidente, pedindo para orar por aquela pessoa. Quando eu olhava, aquela pessoa tinha sofrido um acidente, e eu comecei a ver as coisas que Deus estava fazendo na minha vida, as coisas que eu estava recebendo dele, os dons que eu estava recebendo dele. E aí, tendo essas visões, e foi aí que Deus me deu uma visão, quando eu estava orando. Eu vi 2 crianças, comigo e com o Jair. A gente ainda estava namorando. E era uma menina e um menino. Só que a menina era maiorzinha do que o menino, diferença muito pouca. E eu disse, nossa, quem será? Porque assim, eu orava e Deus, na mesma hora que eu estava orando, com os olhos fechados, eu tinha uma visão. E eu parava, dizendo, nossa, Deus está me mostrando alguma coisa. E Deus me mostrou a minha vida. Mostrou uma menina e um menino, o que Ele tinha para nós. Então, Ele dizia, andem pelo caminho certo, porque eu tenho isso para vocês. Então, a gente começou a orar e pensou, será que vai vir uma menina quando a gente casar? E quando foi em 2020, a gente casou, e eu já queria logo ter um filho. Queria logo ter a menina da oração que o Senhor me mostrava. E eu já disse assim, não é assim. A gente casou, mas a gente precisa perguntar a Deus se é a vontade dele. Não é porque casou que a gente não vai fazer as coisas do nosso jeito, porque a gente tem que perguntar ao Senhor se é a vontade dele, se é o tempo certo. E a gente foi e orou, e perguntou ao Senhor se era aquele tempo de engravidar, de ter o bebê. Então o Senhor disse para mim, não. O Senhor me respondeu, não. Eu orei em silêncio, e quando eu fui dormir eu sonhei. Uma moça chegava para mim e dizia, olha, o Senhor mandou te dizer que esse ano não, o ano que vem. Eu já sabia que Ele estava me respondendo, porque eu sabia o que eu tinha orado. E eu oro assim quando eu quero uma resposta do Senhor, porque eu não quero que o mal ele venha atrapalhar as respostas de Deus. E eu fiquei triste. Eu disse, não é esse ano. Mas tudo bem, vamos passar esse ano, fazer a vontade do Senhor. Quando foi no dia 1º de janeiro, eu disse, pronto, é esse ano. Vai ser esse ano, 1º de janeiro. Fomos procurar os médicos, né, já para se programar. E o doutor disse para mim que eu não ia engravidar nem tão cedo, pelos efeitos colaterais que eu tinha tomado do anabolizante. Eu não ovulava e ia demorar um pouco. E se chegasse a
1 ano e meio, 2 anos, ele ia partir para hormônios, para eu poder engravidar. Aí eu cheguei em casa, eu disse a Jair, eu não acreditei no que o doutor falou, porque o Senhor disse que era esse ano. E o doutor disse que era 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. Ele mudou o plano do Senhor na minha vida. Então, é esse ano, vai ser esse ano, e eu creio. E fomos tentando, e quando foi, uma vez eu orei ao Senhor e perguntei, Senhor, se for da tua vontade que eu engravide, que o Senhor venha me abençoar, porque eu quero ter o meu filho para o Senhor. Eu quero criar meu filho no caminho do Senhor, consagrar o Senhor. Então, eu peço ao Senhor essa bênção. O Senhor disse que era esse ano, e eu creio no Senhor. Não creio em médico, não. Eu creio no Senhor. E se for da tua vontade, que seja uma data especial. Eu queria muito que fosse no Dia dos Pais, ou no aniversário do Jair. E orei e criei no que eu orei. Quando foi em agosto, eu descobri que eu estava grávida, faltava 3 dias para o aniversário do Jair. E eu disse, olha como Deus é, olha o que Ele faz. Tudo que a gente coloca diante dEle e ora com sinceridade. O Senhor não quer palavras bonitas, Ele quer a sinceridade. Ele quer algo para glorificá-lo. Ele deu o nome da nossa filha, Isabela, que significa consagrada a Deus. Ele planeja tudo para glorificá-lo, porque nada aqui é para nós, tudo é para Ele. E foi aí que a Isabela nasceu. E foi uma bênção, né? E está sendo uma bênção. Agora falta o outro que Deus prometeu, né? E eu creio. E eu eis-me aqui, aguardando a vontade do Senhor e o tempo dEle. Então, gente, é isso. Quantas dores e lágrimas eu passei para poder me levar mais para perto de Deus, né? Isso me fez lembrar de Paulo. Quantas dores ele passou e que fazia ele reconhecer que a graça de Deus bastava. E Jó, quem diga Jó, que quanto precisou do Senhor, quanto sabia que era dependente de Deus, né? Davi, então, as angústias que Davi passou e a própria crucificação nos mostra isso, mesmo Cristo estando inteiramente no Pai. E a graça de Deus, ela nos basta. A presença de Deus, ela nos basta. Não adianta você ficar olhando para o lado, não adianta você ficar procurando felicidade em qualquer lugar, em qualquer amizade, porque você não vai encontrar. Você que está passando por uma vida que você acha que é feliz, você acha que está vivendo de uma forma que está agradando a Deus. Agradar a Deus é quando a gente faz a vontade dEle. Agradar a Deus é quando a gente glorifica Ele todos os dias. O Senhor, Ele vai lhe mudar, o Senhor, Ele vai lhe moldando. Não tenha medo de se entregar ao Senhor, não tenha medo de viver a vontade dEle, porque eu digo que eu tive tudo no mundo, tive tudo que uma adolescente necessitava do mundo, mas nada me fazia feliz. E quando eu encontrei o Senhor Jesus, eu vi que a verdadeira felicidade, ela vem do alto. E o Senhor, Ele nos transforma diariamente. Por isso que precisamos sempre ler a Bíblia, precisamos estar conectados, precisamos buscar o Espírito Santo, porque nem só de pão vive o homem. A gente precisa buscar viver na palavra diariamente, meditá-la de dia e de noite. Tem que ler a palavra, tem que se encher, porque você vai conhecer a verdade e nunca vai ser enganado nesse mundo que está piorando a cada dia, está enganando a cada dia. Muitas coisas ocultas, muitas coisas que enganam até quem está dentro da igreja. Mas se você ler a Bíblia diariamente, você vai saber o que vem de Deus e o que não vem. Faça o que Mateus 11:28 fala. Vá a Cristo, vá até a Ele, converse com Ele, conte a Ele tudo o que você está passando, que Ele vai lhe libertar de tudo isso. Não tenha medo de viver para o Senhor. Não busque no mundo que você nunca vai achar, porque você não acha. A presença do Senhor na nossa vida, ela nos transforma diariamente. Não transforma do dia para a noite, não. Você é transformado diariamente. E leia sempre a palavra, ore diariamente. E aqueles que já se entregou ao Senhor,
ou aqueles que diz que vive para o Senhor, mas não participa de cultos, não busca uma congregação, não vai a uma igreja, vá. Porque a palavra do Senhor fala, coloca em Hebreus 10, 25, por favor. Não deixando a nossa congregação como de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto, deixa eu ler aqui, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. O Senhor deixou bem claro que precisamos congregar. Precisamos estar dentro da igreja, precisamos estar em comunhão, aprendendo. Não é olhando olhando uma live, olhando um culto pela internet que você vai aprender, não. Você precisa estar de corpo na igreja. Você precisa estar presente para aprender, tanto com os membros que ensina em amizades, quanto o pastor. Do jeito que o pastor precisa de palavras, nós precisamos também. A gente precisa estar dentro da igreja. E para aqueles que estão afastados por algum motivo, eu aconselho a você a voltar para Jesus antes que Ele volte, porque Ele está à porta. E nada do que falamos é conversa, gente. O Senhor, Ele vai voltar. Do jeito que muitos acreditam em livros de ciência, de história, geografia, acreditem na Bíblia. As pessoas só acreditam na Bíblia alguns versículos, aqueles que agradam a ela. Se alguns versículos é verdade, por que a volta do Senhor não é? Então, podem acreditar. O Senhor, Ele está voltando. E você que já conheceu a palavra, você que já viveu para o Senhor, porque tem um louvor que diz assim: quem já pisou nos santos dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Como é que uma pessoa já pisou, já conheceu a palavra e se desvia e vai embora? Esse nunca conheceu o Senhor. Porque aquele que conhece o Senhor verdadeiramente, esse que conheceu a verdade, que foi liberto, ele jamais deixa o Senhor. Ele jamais deixa o Senhor para viver as coisas do mundo. Ele jamais deixa o Senhor para receber algo em troca desse mundo. Porque quem já viveu com o Santo dos Santos, quem já conheceu verdadeiramente, quem tem o Espírito Santo, esse nunca abandona Deus. Mas aqueles que abandonaram, que estão vivendo no mundo por algum motivo, eu convido a você a voltar para o Senhor, porque Ele está voltando. E não vai ter mais como voltar. Vai ser a qualquer momento. E é isso. Que se tem alguém que se tocou com o meu testemunho, mas que ainda assim tem medo de viver para o Senhor, ainda tem medo de dizer sim para o Senhor, eu digo a você, não tenha não, porque a palavra do Senhor diz que aqui no mundo não temos nada, que a vida eterna ela vem de Deus, só Deus dá a vida eterna, que o mundo não tem nada para nos oferecer, porque para onde vamos, se só Ele tem a palavra da vida eterna? Você vai buscar em todos os lugares, mas não vai achar. Se você chegar para o Senhor e contar a Ele tudo o que você está passando, não tenha medo. Ele vai lhe transformar diariamente. Não tenha medo das pessoas, porque a salvação é individual. E você vai saber que uma vida com o Senhor não tem como você voltar atrás e olhar para o que você passou. Mas sim, contar para as pessoas o que te fez ir para o Senhor. Porque só Ele traz a felicidade. E mais ninguém traz a felicidade. Então é isso. Que Deus abençoe a cada um. Que Deus abençoe a vocês de casa. Eu quero deixar um abraço para toda a minha família e amigos que estão assistindo. Minha família Freire, minha maninha, painho e todos aqueles que estão assistindo o meu testemunho, que sabe o que eu vivi. Que Deus abençoe a vocês. Fiquem com Deus.